Oi, que alegria estar aqui de novo para a gente conversar mais um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus. Hoje, uma parábola: remendo novo em roupa velha e vinho novo em odres velhos. Então, antes que a gente comece, vamos rogar ao Pai que esteja junto de nós e que Sua luz misericordiosa alcance o coração de cada um de nós. Então a gente vai falar sobre essa parábola e ela está em Mateus capítulo 9, versículos 14 a 17. E fala assim: Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: Por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: Como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão os dias quando o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres se romperão, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. À primeira vista, essa parábola, ela parece bem simples, né? Quase doméstica. Então, ele está falando aí de tecido e de vinho, né? Então, é simples, né? A frase que ele usa é simples, mas ela tem um significado profundo. E é um significado moral e espiritual. E é importante a gente perceber isso quando ele está falando sobre isso. Então, ele fala de uma renovação. A renovação que cada um precisa ter. Renovação moral e espiritual. Por que ele usa esses termos, né? Então, nas parábolas, a gente já comentou aqui que ele sempre vai usar situações do dia a dia das pessoas, um linguajar bem simples, cotidiano, para que as pessoas possam entender. Então, vamos primeiro entender o que significa essa frase dele, para a gente poder falar um pouquinho mais sobre a interpretação que ele quis colocar. Então, vejam bem, toda vez que a gente vai fazer um remendo, né? Então, quem é da minha geração sabe muito bem o que é um remendo. Então, a roupa rasgou, pega-se um outro pedaço de tecido e vai costurar naquele espaço onde está rasgado e vai fazer um reforço. Então, a roupa que rasgou já é um tecido mais velho. Então, nós não podemos colocar um tecido novo que nunca foi lavado nesse lugar, porque geralmente os tecidos são feitos de algodão. Então, se a gente usa um tecido novo, que não foi ainda manuseado, não foi lavado, esse tecido irá encolher durante a lavagem. Então, se ele encolhe, ele vai forçar o tecido velho. O tecido velho está mais fraco. Então, esse buraco, né, aquele rasgo que tinha no tecido velho, lá na roupa velha, vai se romper, certo? Então, quando ele fala, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Antigamente, usava-se na região os odres feitos de pele de animal. Então, aqui ele vai colocar o seguinte: não se põe vinho novo em odres velhos. O que acontece com o vinho novo? Ele passa por aquele processo de fermentação. Se o odre ele já está mais velho, já está usado, ele já está um pouco, digamos, relaxado, né? Ele já foi trabalhado antes.
Na fermentação do vinho novo, vai formar gás e vai forçar esse material que é usado nesse odre. E o que vai acontecer? Ele vai estourar, vai arrebentar o odre, vai se perder o vinho e vai se perder o odre. Por isso que ele se fala: não se põe vinho novo em odres velhos, se o fizer, os odres se romperão, vai forçar. O vinho se derramará e os odres se estragarão. Então, ele passará a ser um odre que não poderá ser mais usado. Então, é importante a gente entender o que significa isso, né, na prática, para agora a gente poder falar um pouquinho, trazer isso para dentro da nossa vida. Bom, no tempo de Jesus, as tradições nas sinagogas era de se jejuar. Então, os fariseus, eles seguiam os mandamentos de Moisés. E a gente precisa lembrar que Moisés foi um precursor de Jesus. Moisés veio à Terra mais ou menos 1500 anos antes de Jesus. Então, era uma época totalmente diferente. Então, eles viviam num período com muita revolta, as pessoas eram muito rudes, né? Truculentas, então existia muita briga, muita discórdia, muita violência, e Moisés precisava, né, de algo que pudesse ajudá-lo a controlar um pouco mais as pessoas, trazer essas pessoas para esse Deus que ele estava trazendo, né? Então, ele precisa apresentar um Deus mais forte, vamos dizer, mais vingativo, né? Mais duro. E as pessoas, então, temiam, né? Os castigos que esse Deus poderia trazer. Então, dessa forma, Moisés consegue trazer os ensinamentos, ele consegue trazer a palavra, ele consegue falar desse Deus, porque muitas regiões eles eram politeístas, tinham mais de um Deus, adoravam imagens, animais. E Moisés vem falando do monoteísmo, um único Deus. Então, quando Jesus vem, ele vem com uma outra imagem de Deus. Era um Deus bom, um Deus carinhoso, amoroso, que nos ama, nos protege, nos perdoa. Então, o Jesus veio trazendo a boa nova, né? Ele veio colocando esse Deus de uma forma muito diferente da que as pessoas conheciam de Moisés. Então, Jesus veio trazer a boa nova. Então, a gente precisa guardar isso. E naquela época, era normal, era comum as pessoas jejuarem em datas específicas. Então, nas sinagogas, né, já tinha a tradição, os dias certinho que as pessoas tinham que cumprir. Então, vamos dizer, esse hábito de jejuar, antigamente, aqueles ensinamentos antigos do Velho Testamento seria a roupa velha, o odre velho. Jesus e seus discípulos, né, eles estão falando de quê? De uma roupa nova, de um odre novo, de vinho novo. Então, é aí que ele vai aplicar, é aí que ele quer mostrar para as pessoas que não adianta querer usar hábitos antigos, conceitos antigos, sentimentos e ideias antigas para aquela boa nova que ele estava trazendo. Jesus não tinha nada contra o jejum, porque aqui na parábola pergunta, então os discípulos de João vieram perguntar-lhe, porque nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam. Mas Jesus não tinha nada contra o jejum, problema algum. E na verdade, Jesus também, o próprio Jesus jejuou,
no deserto por 40 dias. E ele tinha esse hábito também. Só que era com um outro sentido, era com uma outra intenção. Não era simplesmente para cumprir um gesto, né? Um ritual que estava ali escrito, né? Não adianta lá ficar em casa simplesmente com a barriga roncando e com fome. Se por dentro, se o interior da pessoa, os hábitos são antigos, os sentimentos são antigos, as ações permanecem as mesmas. E Jesus sempre, de certa forma, assim, ele sempre criticava os fariseus quando ele tinha oportunidade, e às vezes ele chegou a chamar os fariseus de hipócritas, né? Porque eles mostravam uma coisa, mas o comportamento deles era outro. Então eles iam, falavam para o povo que tinha que fazer isso, aquilo, mas eles mesmos não faziam. Então Jesus sempre falava sobre isso. Então, o que ele queria dizer? Que esse remendo novo, que esse vinho novo, eram os ensinamentos dele. E aquela palavra, aquela boa nova que ele estava trazendo, ela não ia se adequar àquele modo antigo que os fariseus e que as pessoas estavam acostumadas. Então Jesus responde de certa forma, bem espirituosamente, falando sobre essa lei mosaica. E porque as pessoas ficavam escandalizados com ele, né? E dele não jejuar, os discípulos não jejuarem, naquelas datas específicas que eles falavam. Mas essa crítica dos fariseus, na verdade, é que eles queriam impor a Jesus os hábitos e os conceitos que eles tinham. Jesus queria mostrar uma outra coisa e eles não aceitavam a forma que Jesus estava conduzindo, a forma como Jesus estava trazendo a palavra do Pai, trazendo os ensinamentos. E eles queriam, de toda forma, que Jesus se adaptasse aos hábitos e à forma com que eles trabalhavam, com que eles falavam. Naquela época, tudo era muito rude, né? Tudo era muito grosseiro. Então, Jesus queria, aos pouquinhos, de uma forma delicada, trazer essa boa nova, essa diferença. Só que os fariseus, eles começaram a ter resistência, porque eles não queriam. E, na verdade, o que eles não queriam era perder o poder que eles tinham, né? E Jesus continuava dizendo a eles que não adiantava aplicar a boa nova naqueles conceitos antigos que eles estavam praticando, né? Então, o jejum não era problema. O problema era como o jejum era feito. E hoje em dia, a gente pode, né? Muitas pessoas perguntam, né? Qual que é a relação entre o estômago vazio e a plenitude do nosso espírito? A própria ciência, ela explica sobre o jejum, né? Quem gostar pode procurar, que acha fácil falando sobre isso. Mas aí a gente vai trazer o jejum de um outro sentido, né? A gente vai buscar esse jejum no sentido de que de como Jesus utilizava isso, né? Então, qual que é a relação do estômago vazio e essa questão espiritual que nós temos? Então, algumas pessoas falam que é simplesmente uma superstição medieval, né? Que simplesmente repetindo o que as pessoas faziam antigamente. E outros comentam que no jejum, na verdade, é uma tentativa de comover a Deus, né? De fazer com que ele se convença de nos permitir alguma coisa, um desejo, algo que a gente queira muito, né? Um arrependimento que a gente tenha tido, não sei.
algo que a gente possa comover Deus a nos dar aquilo que queremos. Em muitos países, dentro e fora do cristianismo, o jejum foi praticado não apenas com esse objetivo material e terapêutico, mas também com um motivo espiritual. Só que é praticado um jejum junto com a oração, não apenas simplesmente ficar com o estômago vazio. Então a gente volta lá atrás com Paulo e Barnabé, quando eles querem enviar os primeiros seguidores, né, para os primeiros países pagãos, eles queriam enviar os missionários para esses países pagãos. O que eles fazem? Eles jejuam e oram. E dessa forma foi que o Espírito Santo, né, foi que por inspiração divina, lhes foi revelado quem eles deveriam enviar, né, e como fazer isso. Então eles jejuaram com oração. Agora, nos nossos tempos, nós temos Gandhi. Gandhi foi o campeão em jejum. E muitas pessoas ignorantes, né, a gente pode dizer, eles interpretavam esse jejum de Gandhi simplesmente como uma forma rebelde, né, que ele tinha contra os hindus rebeldes ou dos ingleses que queriam invadir, né? E então era uma forma dele fazer com que essas pessoas o obedecessem, fizessem aquilo que ele estava pregando, que ele estava dizendo. Outras pessoas disseram que era uma tentativa de suicídio, porque não conseguia entender o trabalho do Gandhi. E olha que o Gandhi, acho que foi o maior adepto à não violência. Ele era um adepto ferrenho à não violência, né? Então, o Gandhi tinha grandes intuições sobre o que fazer através do jejum, mas era sempre um jejum com oração, né? Com meditação, com a volta para si mesmo, para a espiritualidade, para o seu interior. E era quando ele tinha as intuições, né? Então, Jesus, da mesma forma, ele não tinha nada contra o jejum. E a gente fica falando muito sobre o jejum, é muito comum as pessoas jejuarem, mas não entender qual que é a função, qual que é a verdadeira função do jejum. E aí a gente começa a trazer essa parábola para nossa vida, para que a gente possa entender um pouquinho mais o que Jesus queria falar para a gente, né? Muitas vezes, o que a gente precisa é voltar para dentro de nós mesmos e nos entender, é buscar aquilo que realmente tem dentro de nós, quem nós realmente somos, para a gente poder trabalhar dentro de nós mesmos em nossa caminhada nessa evolução espiritual. Porque todos nós estamos aqui para aprender, para crescer, para evoluir. Ninguém está aqui só de passeio. Na verdade, a gente não está aqui para ser feliz. A gente precisa usar de tudo que acontece na vida da gente, coisa boa, coisa menos boa, coisa triste, né? Com muita gratidão e sempre reconhecendo que isso é uma forma de aprendizagem, é uma maneira que nós temos de crescer e evoluir espiritualmente. Então, o que ele está falando? Que a gente precisa buscar a nossa reforma íntima. E o que é essa reforma íntima? É esse esforço que a gente faz, que a gente pelo menos deveria fazer constantemente, de forma consciente, buscando o nosso aprimoramento moral, buscando transformar
tirar esse homem velho que já vem com a gente aí desde longo tempo, né? E mudar, a gente se adaptar à boa nova que Jesus trouxe, esses ensinamentos de amor, de caridade, de perdão, e aplicar isso em nós. Ninguém consegue mudar o outro, nós conseguimos mudar apenas a nós mesmos. Então a gente precisa trabalhar a reforma íntima através do autoconhecimento, para que a gente mude esse homem velho num homem novo, para que a gente possa, nesse homem novo, realmente ter essa boa nova, conseguir aplicar essa boa nova, conseguir sentir essa boa nova que Jesus veio trazer para a gente. Não adianta a gente, sem esforço nenhum, querer ser caridoso, se dentro da gente não é assim que a gente é. Não adianta a gente ter uma carinha de paciente, de bonzinho, se dentro da gente a gente não é. Então, como é que a gente pode praticar isso, essa busca, né? A primeira coisa que a gente precisa fazer, mas de verdade, é identificar as nossas falhas, reconhecer nossos defeitos. Eu sou egoísta, eu sou intolerante, eu sou prepotente, é duro, é cruel, é difícil. Muitas vezes, na maioria das vezes, aliás, a gente nega o tempo todo. Quando alguém fala, nossa, você foi assim, você fala, eu? Que isso? Você tá ficando maluco? Olha bem a situação como foi. Então, nós não aceitamos e não reconhecemos. O Chico Xavier tinha umas formas, uns exercícios, né, que ele sempre falava, que são muito interessantes. Silenciar diante da ofensa. A gente não consegue ficar calado. A gente explode por dentro se ficar calado, né? Então, o normal é antes de ouvir, né? Entrou aqui, saiu aqui imediatamente. A gente deve, o Chico continua, a gente deve esquecer os valores, os favores que a gente faz. Esquece. Faz de coração e esquece. Faz a obrigação com alegria. Então, você vai trabalhar e fica ali reclamando. Nossa, o patrão chegou no carrão e eu tô aqui ralando, ó, nem tomei café direito, comi alguma coisa ali em pé. Faz com amor, com alegria. O Divaldo Franco conta uma passagem que ele foi fazer uma palestra em algum lugar e uma pessoa chegou para ele e falou que ela tinha que trabalhar num asilo e que ela chegava de manhã e ela encontrava lá as pessoas idosas e ela falando para ele, olha, eu tenho que lavar esses velhinhos, né? Tenho que limpar, eu tenho que trocar. Quando eu chego lá na frente, que eu olho para trás, os velhinhos estão todos sujos de novo. E tem hora que eu não aguento, eu tenho vontade de matar aqueles velhinhos. E aí o Divaldo, ela pergunta, no que eu faço? Aí ele fala para ela, larga esse trabalho. A gente tem que fazer as coisas com amor. Se você não suporta, não aguenta, larga o trabalho. Procura uma coisa que você faça com amor. Então, as obrigações a gente tem que fazer com alegria. O Chico também falava da água morna, né? Quando você ouvir algo que não goste ou uma ofensa, coloque a água na boca até ela ficar morna. Quando ela ficar morna, já deu tempo da vontade de responder e passar. Eu acho essa aí muito interessante. Então, como é que a gente pratica essa reforma íntima? Identifica, segue os exercícios simples que o Chico ensina pra gente e muda o pensamento. Vamos mudar o pensamento, sabe? Na hora que vier aquele pensamento de orgulho, troca por humildade. Em vez de achar que você é muita coisa, imagina, eu vou fazer isso? É difícil, gente, é difícil.
Todos nós estamos no mesmo caminho, mas é um dia de cada vez. Então, vamos trocar o orgulho pela humildade, vamos trocar o egoísmo pelo amor, né? Vamos trocar a intolerância pela paciência. Quando a gente estiver no trânsito, que ficar bravo com outro motorista, né? Respira. De repente ele está com dor de barriga, está com mais pressa do que nós, né? Está com um problema grave. Então, vamos trocar esses vícios que nós temos, né? De raiva, de orgulho, de intolerância, por coisa boa. Vamos respirar, vamos ser mais leves. Essa reforma íntima, ela não acontece da noite para o dia, para nenhum de nós. Isso é um trabalho constante, é uma evolução lenta. E se a gente insistir, ela vai sendo gradual. Agora, se a gente desanimar, volta para a estaca zero de novo, né? E o que a gente precisa fazer para aplicar isso em nossas vidas? É pensar nisso. A gente quer paz, mas está cultivando a impaciência o tempo todo. A gente quer a saúde espiritual, mas o nosso coração está cheio de mágoa e de ressentimento. Nós queremos o remendo novo, o vinho novo, mas dentro de nós ainda está o pano velho e o odre velho. A gente precisa fazer essa mudança, lembrando que o pano novo rasga o velho, assim como a luz revela o que está oculto e a verdade desmonta ilusões. Por que insistimos em guardar ilusões, conceitos que a gente coloca na cabeça ou que a gente ouviu lá atrás e que continua repetindo sem parar para pensar no significado daquilo? Esse pano velho, ele não se transforma de um dia para o outro. Então, essa nossa transformação, essa nossa reforma íntima, ela não vai acontecer de um dia por outro. Mas esse trabalho tem que ser constante. Então, nós precisamos do tempo e da nossa boa vontade. É isso que a gente precisa, para que a gente consiga aplicar esse pano novo. Para que a gente possa receber esse pano novo, esse tecido novo, esse vinho novo. Para que a gente possa assimilar essa boa nova que Jesus veio trazer. É muito importante que a gente tenha isso em mente todo o tempo. Tudo depende de nós e tudo está em nossa mente. Aqui eu vou falar só de uma pequena curiosidade, que na crucificação de Jesus, os soldados, eles disputaram a túnica de Jesus, eles eram em 4. Então, o que eles fizeram? A túnica de Jesus era uma túnica preciosa. Por quê? Porque ela era feita de uma peça de tecido apenas, ela não tinha costuras. Então, ela era uma peça valiosa. E como eram 4 e não se podia cortar essa peça, eles sortearam entre eles, né, quem ficaria com aquela peça e depois disputaram, né, os outros itens que tinham, né? E depois essa túnica, ela foi enviada, tem duas opções, ou ela foi para a Geórgia, mas também se menciona na Catedral de Trèveris, na Alemanha. Aí é só uma curiosidade sobre essa túnica, que é uma túnica feita de um tecido só.
E essa túnica de um tecido só simboliza o quê? A pureza do Cristo. Não tinha emenda, não tinha costura, não tinha pano velho, não tinha remendo. Cristo é amor, plenitude. Então essa túnica, ela representa esse amor do Cristo. Então Jesus não tem parte separada dele, não tem contradição, não tem remendo, não tem adaptação. E nós? Quem somos nós? Então, quando a gente ainda usamos desses costumes que a gente tem, os arcaicos, né? Com atitudes diferentes. Uma hora a gente tá com muita fé, no dia seguinte é um desânimo total. Hoje eu tô irritado, amanhã eu já tô com um pouquinho mais de paciência. São remendos morais. A gente vive de remendo, por quê? Porque nós não identificamos ainda esses nossos vícios. A gente não está trabalhando de uma forma correta. E quando a gente conseguir aplicar esses ensinamentos do Pai, vai ser uma vida nova que a gente vai receber e que vai caber dentro dos nossos moldes velhos. Mas a transformação tem que ser espiritual, é dentro de nós. Não é só da boca para fora, não é falar, é fazer. Como que a gente consegue? Identifica, depois age. Vida em movimento, então a gente tem que trabalhar o tempo todo. No livro Fonte Viva, tem uma frase que fala assim: se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-los. Então, Deus habita em nós e a gente precisa fazer essa transformação interior nossa para que Ele realmente possa habitar em nós. E isso é muito importante. Quando Jesus vem com a Boa Nova, Ele não se impõe. Ele não obrigou ninguém, Ele não obriga ninguém. Ele veio, explicou, deu exemplo, vivenciou e espera. Ele revelou para a gente. E nós precisamos de nos preparar para que a gente consiga permitir que esse Deus que habita em nós, Ele realmente resplandeça. É um preparo diário, constante, difícil. É uma longa caminhada, mas nós precisamos persistir nesta busca. Nós desanimamos muitas vezes, perdemos a fé, né? Nós temos tudo, não temos motivo nenhum para reclamar. De repente, é um desânimo que enrola a gente, parece uma coberta quente num dia de frio, né? E a gente não consegue soltar. Então, exige força, exige trabalho, exige preparo constante. Jesus não quer remendar ninguém, Ele não quer remendar a humanidade, Ele não quer remendar nenhum de nós. Ele quer que a gente construa uma túnica nova em nossa alma, em nosso espírito. Assim como era a túnica dele, uma túnica pura. Então, que nós possamos estar dispostos a trocar esse pano velho da indiferença numa trama de luz e de amor, de paciência, de esperança. E que o Evangelho de Jesus seja esse remendo novo, mas que encontre em nós também um espírito renovado, um coração preparado para receber tudo isso que Ele veio trazer por nós. E que a gente possa costurar a nossa própria túnica, simples, pura, feita de muita fé, muito amor. Porque nós nunca estamos sozinhos, sempre estamos amparados
Jesus e o nosso Pai nunca nos abandona. Mesmo nos momentos que nós achamos que estamos sozinhos, estamos em seus braços, porque Ele nos suporta o tempo todo. Luz e paz para todos.